Olá, boa noite. Meu nome é João Bessi. Esse é o meu canal no YouTube e foi um canal preparado para eu conversar com a comunidade evangélica sobre textos bíblicos. Esse é o meu segundo vídeo e eu quero falar hoje com vocês sobre um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 até o verso 34. Esse texto fala sobre um homem de Deus que Deus envia de Judá até Betel para repreender Jeroboão. Eu vou ler o texto aqui rapidamente. É o texto NVI, tá? Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados.
Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando outro profeta soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: servem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e lamentaram por ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Pois bem, aqui está o texto que parece uma incógnita para muita gente, e o era para mim também durante um bom tempo. Mas analisando bem algumas chaves bíblicas e analisando com cuidado o texto, cheguei a algumas conclusões. Vamos a elas. Vamos fazer um resumo do capítulo e depois eu vou explicando algumas coisas ponto a ponto. Primeiro vou fazer um resumo geral do capítulo. E esse resumo praticamente foi tirado do livro Guia do Leitor da Bíblia, da CPAD, do autor Lawrence O. Richards. Jeroboão, rei de Israel, preparou sua própria igreja estatal como uma rival de Jerusalém. Jeroboão, como rei do norte, montou a sua igreja, levantou os seus sacerdotes dentre o povo e não da descendência, não da tribo de Levi. Ele montou a sua própria igreja, o seu próprio sistema de adoração, e sem levar em conta as ordenanças do Senhor. Por isso, o Senhor envia alguém para lhe advertir. Ele montou essa igreja como rival de Jerusalém a despeito de seu sistema violar a lei de Moisés. Violar a lei de Moisés porque ele estava levantando sacerdotes dentre o povo. E a lei diz que os sacerdotes têm que ser levantados na tribo de Levi. Esses capítulos, e aqui o resumo está falando do capítulo 13 e do 14, porque no 14 tem a continuação e o fechamento dessa história. Como a gente vai tratar apenas do pecado de Jeroboão, então por isso que eu peguei apenas o capítulo 13. Mas o resumo está falando dos dois capítulos, do 13 e do 14. Esses capítulos anunciam a condenação divina de Jeroboão e sua religião apóstata. Deus envia um profeta de Judá ao centro de adoração em Betel. Lá, quando Jeroboão oferece uma oferta, o homem de Deus, em voz alta, condena o altar e prediz sua destruição. E está no capítulo 13, do 1 ao 6. No seu caminho de volta, o homem de Deus viola sua ordem e é morto por um leão, que está no verso 7 ao 32.
O incidente é uma dura advertência contra ignorar a palavra de Deus. O incidente com o profeta, o homem de Deus, vindo de Judá. Veja que Deus envia alguém de Judá para falar com o rei no reino do norte, Israel, e não usa nenhum dos sacerdotes de lá. Por quê? Porque os sacerdotes de lá não eram legítimos. Então Deus pega um sacerdote do reino do sul e envia até Betel, desprezando todo o sistema religioso de Betel. Por que Deus faz isso? Deus faz isso justamente porque o sistema religioso de Betel não era justo, não era oficial, não estava de acordo com a lei de Deus trazida por Moisés. Mas Jeroboão não modificará seus caminhos, está no verso 33 e 34. Mais tarde, quando um filho dele cai doente, o profeta Aías, e aí a gente já está no capítulo 14, prediz sua ruína e de todos os seus descendentes, capítulo 14, do verso 1 até o 20. Judá também se torna apóstata sob Roboão. Ela é punida por uma invasão egípcia que tira o ouro do glorioso templo de Salomão, verso 21 até o 31. Esse é um resumão desses dois capítulos, né, dessa história, desse pecado de Jeroboão, e que envolve esse homem de Deus que veio de Judá e envolve a própria Judá, porque Judá também acaba sendo castigada por Deus sob o reinado de Roboão. Qual que é o versículo-chave que nos faz chegar ao centro dessa questão? É o versículo 33 do capítulo 13. E aí a gente pode entender o seguinte, que alguns pecados exigem julgamento rápido. E uma aplicação pessoal que nós podemos tirar desse texto, cada um de nós, e aí eu estou falando do profeta, do homem de Deus que veio de Judá, que foi enviado por Deus, cada um de nós é responsável por corresponder à vontade de Deus como nós a entendemos, independente do que quer que outros possam dizer. O homem de Deus foi ludibriado, foi enganado pelo profeta idoso que morava em Betel, mas ele tinha que ter ficado com a palavra de Deus para ele, e não com o que outro pudesse lhe dizer. Vamos tentar entender ponto a ponto desse texto. Sinais autênticos, por exemplo, que está lá no capítulo 13, do verso 1 até o 6. Predições e milagres imediatamente realizados autenticaram as mensagens entregues pelos profetas do AT. Aqui, nesse texto, encontramos ambos, a autenticação e o milagre. O altar se fende como predito, autenticando o que o homem de Deus veio dizer, está lá no verso 5, e a mão de Jeroboão seca e é restaurada, nos versos 4 e 6. Milagre. Mas aí ainda fica uma questão. O homem de Deus veio trazer uma advertência para Jeroboão, e essa advertência contra a desobediência de Jeroboão. Jeroboão estava desobedecendo a Deus quando criou um sistema próprio de adoração. O homem de Deus veio falar justamente sobre isso, sobre esse pecado de Jeroboão. E por que ele foi morto? Fica essa questão, por que ele foi morto? Comentaristas têm tentado resolver essa questão. Alguns a veem como uma parábola relacionada à revelação. Como podemos reconhecer uma verdadeira palavra de Deus? Contudo, o homem de Judá já havia demonstrado que sua mensagem era autêntica. Assim, nenhuma questão sobre revelação permanecia. A chave, então, para a interpretação parece estar em 13:3. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. O homem de Deus veio, falou com Jeroboão, sua mensagem foi autenticada, houve milagres. Jeroboão tentou dar ordens
aos seus súditos, seus soldados contra o homem de Deus, sua mão secou. Aí ele pediu que o homem orasse a Deus para que sua mão voltasse ao normal. O homem de Deus orou e a mão dele voltou ao normal. Então, houve milagre, houve autenticação, a mensagem dele foi autenticada, houve milagre, mas nem assim Jeroboão se dobrou à mensagem de Deus. Então veja que é um caso de desobediência conhecida. Jeroboão sabia que estava desobedecendo a Deus, recebeu a advertência, mas continuou em desobediência, não aceitou a correção de Deus. O homem de Deus de Judá morreu por violar sua ordem, a ordem de Deus para ele. Apesar desse augúrio, quer dizer, apesar da morte do homem de Deus, que serviu de sinal para Jeroboão, e a gente vai falar disso já já, Jeroboão insistiu em continuar desobedecendo a Deus. Jeroboão persistiu em seus caminhos e encontrou muitos ansiosos em ser sacerdotes, numa clara violação da palavra de Deus. O texto diz que Jeroboão levantava sacerdotes dentro do povo assim facilmente. Bastava alguém levantar a mão que queria ser sacerdote e Jeroboão o fazia sacerdote. Precisamos observar, para entender isso, alguns pontos no texto. Primeiro, observe que Deus envia um profeta novo de Judá. Por que não faz uso do velho profeta de Israel? Ou de um profeta lá de Israel? Nós já falamos aqui no início que isso é muito por conta do sistema religioso criado por Jeroboão não estar de acordo com as ordenanças de Deus. 2. O homem de Deus, o profeta que veio de Judá, resolutamente recusa o convite de Jeroboão baseado na ordem divina, já por ele recebida, o que ressalta o extremo desgosto de Deus contra a adoração apóstata de Betel, em Betel. Jeroboão oferece alimento, oferece bebida, oferece abrigo, pousada, e o homem de Deus recusa tudo isso. Por quê? Porque Deus lhe ordenara para não comer, não beber, não pernoitar e não voltar pelo mesmo caminho por onde ele fora para Betel. Era a ordem de Deus. E o profeta de Judá tinha entendido isso muito bem, porque ele recusa isso veementemente quando Jeroboão lhe oferece essas coisas. O homem de Deus de Judá entrega a mensagem fielmente, mas é facilmente iludido e desobedece a palavra de Deus para ele próprio. Quando ele está voltando, o profeta idoso que morava em Betel lhe conta uma mentira, e o texto deixa isso claro, que é uma mentira. Ele não tinha tido revelação alguma, nenhum anjo tinha falado com ele, mas o homem de Deus que veio de Judá acaba sendo iludido, acaba acreditando nele e entrando na casa dele, comendo e bebendo. O fato de sermos usados por Deus não nos libera da necessidade da obediência pessoal. Isso é muito sério. Podemos estar sendo usados por Deus para fazer alguma coisa, ou muitas coisas, ou poucas coisas, mas estamos sendo usados por Deus. Isso não nos dá o direito de desobedecer a palavra de Deus. Não somos especiais. Deus nos usa justamente por isso, porque somos pessoas comuns, tementes a Ele. Do contrário, Ele não nos usaria. O profeta idoso de Israel mente ao homem de Deus, que é o profeta de Judá, e o convence a entrar em sua casa e comer com ele. Nem a mentira do profeta idoso, nem a necessidade do homem de Deus, que devia estar com fome e com sede, justificaram a desobediência ao mandamento direto e explícito do Senhor. Sua ação pública, a ação do profeta de Judá, sua ação pública nessa questão subverteu o respeito pela autoridade divina de tudo o que disserem em Betel. Tudo que ele foi condenar em Betel, essa atitude dele, esse desrespeito dele para com a palavra de Deus entregue a ele,
esse desrespeito, essa desobediência dele, subverteu tudo o que ele disse em Betel. A morte do homem de Deus, o profeta de Judá, além de ser juízo para ele, por não ter obedecido a palavra de Deus, e assim subverter a mensagem entregue, podendo causar descrença à palavra de Deus, também era uma advertência severa a Jeroboão de que Deus leva muito a sério a própria palavra. O fato do leão apenas matar o homem de Deus e não devorá-lo, nem atacar o jumento que permaneceu ao lado dos dois, profeta morto, e do leão sem fugir do local, autentica a ação divina neste caso. Porque se não fosse uma ação de Deus, ou o leão teria devorado o homem de Deus e o jumento também, ou o jumento teria fugido com medo do leão. E não aconteceu nenhuma dessas coisas. Cumprimento da profecia acerca do homem de Deus proferida pelo profeta idoso de Israel. O profeta idoso disse isso enquanto ele estava lá na casa dele. Eu quero encerrar essa interpretação desse texto dizendo que não estamos livres de cumprir a palavra de Deus, seja o que for, se somos usados ou não por Deus, se somos pregadores ou não, simples membros, simples adoradores. O fato de Deus nos usar não nos libera de cumprir a sua palavra. Existem coisas, pecados da palavra de Deus, que Deus suporta por um tempo, dá chances para que a pessoa que os comete se encontre, perceba os seus erros e se redima deles. Mas existem também aqueles que Deus trata deles imediatamente e nós não sabemos quando é um e quando é o outro. Por isso, devemos estar sempre atentos e prontos para obedecer a Deus, para fazer a sua vontade e entender quando Ele fala conosco.